Paz e graça. Eu quero compartilhar um texto que está lá no Evangelho de Lucas, do capítulo 9, do versículo 62. O último versículo do capítulo 9. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 62. Diz assim: Mas Jesus respondeu-lhe, ou em outras traduções, mas Jesus replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Mas Jesus respondeu-lhe, ou em outras traduções replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Queridos, eu não quero tomar muito o vosso tempo, mas é necessário, é preciso chamar a sua e a nossa atenção para estas afirmações do Senhor Jesus. Porque são afirmações importantes que trazem, queridos, à luz verdades que fundamentam o que é a vida cristã. Onde essa vida cristã, ela tem um início, ela tem o seu início, ela tem então um início e de forma óbvia essa vida cristã, ela tem uma continuação, ela tem uma sequência natural. Então olhemos mais de perto para as afirmações do Senhor Jesus. O contexto imediato deste texto nos mostra que havia pelo menos 3 pessoas desconhecidas que sobressaíram e afirmaram que queriam, de facto, seguir Jesus. No entanto, os dois últimos, ou as duas últimas personagens, elas são aqueles que se sobressaíram mais, até porque essas duas pessoas queriam, de facto, seguir Jesus. No entanto, um queria primeiro sepultar o pai, o outro queria se despedir primeiramente da sua família. É então agora neste cenário imediato que Jesus replica, que Jesus fala, que Jesus profere estas palavras que nós lemos. E é importante destacar que Jesus aqui, ele não é indiferente à dor da perda. Jesus aqui, ele não é indiferente à família, pelo contrário. Mas o próprio Jesus ensina também que aquele que ama mais o seu pai ou a sua mãe, aquele que ama mais o seu filho ou a sua filha do que ele próprio, não seria digno dele. Então, isto não quer dizer em nenhum momento que Jesus é anti-família. Pelo contrário, nós vemos que as Escrituras, elas preservam a família. As Escrituras, elas falam da família. Foi Deus que instituiu a família, mas a questão é que a família, ela não pode em nenhum momento ocupar o centro ou o primeiro lugar, porque esse primeiro lugar ou o centro, ele deve pertencer somente a Deus. Deus exige exclusividade. Então, é neste sentido que Jesus profere estas palavras. Até porque estes homens queriam de facto seguir Jesus, mas parece que o lugar central das suas vidas não era Jesus. Não havia então realmente firmeza no deixar tudo para trás para seguirem Jesus. E aqui então é importante nós olharmos para a afirmação do Senhor Jesus, porque esta afirmação, queridos, ela é dura. Quando ele diz que aquele que inicia a caminhada, que aquele que põe as mãos no arado, no entanto, por alguma razão, ele começa então a olhar para trás, a recuar, a retroceder. Esse não está apto para o reino de Deus. Qual a ideia, Fábio? A ideia então aqui é, em algum momento, eu e você iniciamos essa caminhada cristã, esse início da caminhada. Ouvimos sobre Jesus, ouvimos sobre a palavra de Deus, ouvimos sobre o Evangelho e passamos então a crer agora nesse Jesus. Passamos então agora de alguma forma a seguir esse Jesus.
E isso gerou então algumas demandas, isso gerou então algumas perdas, isso gerou então agora algumas renúncias, isso gerou então o abandono de algumas coisas. No entanto, agora nessa caminhada, em algum momento então nessa caminhada, nós passamos então agora a olhar para trás. Passamos então agora a tentar buscar, a tentar então agora pegar alguma coisa que nós já tínhamos abandonado e renunciado por causa de Jesus lá atrás, no início da caminhada. E é precisamente isso que Jesus está dizendo, que aquele que iniciou essa caminhada, que aquele que se envolveu com o reino de Deus, que aquele que passou a ser participante desse reino, jamais pode voltar atrás, jamais pode recuar, jamais pode voltar então agora a resgatar aquilo que lá atrás ele tinha e aquilo que lá atrás ele abandonou por causa do início da caminhada, por causa da fé, por causa da crença, por causa da convicção, por causa da sua confissão em Jesus Cristo. Então agora esse homem que recua, esse que volta atrás, esse que retrocede, ele não é apto, ele não está apto para o reino de Deus. Nós precisamos, queridos, entender a definição dessa palavra. Então, irmão Fábio, o que é ser apto? Significa que a pessoa ela está preparada para realizar as tarefas, que tem condições e qualificações para exercer a tarefa. Uma pessoa que está habilitada, uma pessoa que está aprovada. Então é lógico que o contrário disso, o não estar apto, o não ser apto, é o não estar aprovado, o não estar qualificado, o não estar habilitado. Então, esse não terá condições de exercer tal tarefa. Portanto, então, para nós é fácil compreendermos. É fácil nós compreendermos então agora a afirmação de Jesus e entender o porquê esse tipo de pessoa não tem como seguir Jesus por causa de ela não estar apta, por causa de ele não ser apto, não ser qualificado, não estar habilitado, não ter condições de exercer essa tarefa, de seguir o reino, de seguir Jesus, de ser fiel a Jesus. Então, queridos, é bom que nós atentemos para estas palavras de Jesus. Cuidado. Isto é para todos nós. Cuidado para não nos afastarmos de Jesus. Cuidado. Não queira vestir aquilo que você lá atrás já despiu. Cuidado para não voltar ou buscar aquilo que um dia renunciou lá atrás por causa do Evangelho. Nós não podemos desafiar as palavras de Cristo. Nós não podemos ousar buscar ou nos lembrar dos nossos relacionamentos anteriores, inclusive o nosso relacionamento lá atrás com o mundo, inclusive o nosso relacionamento lá atrás com o pecado, inclusive o nosso relacionamento lá atrás com a injustiça, com a imoralidade, com as afeições antigas, com as afeições do mundo, com a vaidade, com a avareza. Cuidado para não voltarmos lá atrás, a abraçar aquilo que nós nos largamos, a abraçar aquilo que nós renunciamos lá atrás. Porque Jesus, ele é bem enfático neste texto. Pois aquele que põe as mãos no arado, aquele que um dia iniciou a caminhada, esse deve permanecer nessa caminhada. Não deve deixá-la em nenhum momento, deve permanecer firme nessa fé e nessa caminhada em Jesus Cristo. Porque o olhar para trás, o recuar, o inverter o sentido, o voltar atrás, gerará consequências terríveis e evidenciará que seremos impróprios, que não estaremos aptos para o reino de Deus. Portanto, o grito nesta mensagem, queridos, nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, o que for, é: estejamos atentos, estejamos vigilantes, estejamos alerta, sejamos sóbrios, sejamos cautelosos, permaneçamos na caminhada, continuemos na fé, confiemos em Cristo, confiemos na sua graça, dependamos do seu Espírito, fortaleçamos-nos
no Senhor, busquemos vigor, busquemos confiança, busquemos ânimo, busquemos coragem, mantenhamos-nos na confissão de fé, vivamos e nos movamos nessa mesma fé. E exercitemos essa fé no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Lembrando-nos, queridos, de Jesus, lembremos-nos da obra de Jesus, lembremos-nos do sacrifício de Jesus, olhemos para a cruz e com certeza ali nós encontraremos esperança e força para progredir, para avançar, para continuar a caminhada. Sejamos humildes. Sejamos humildes. Se nós estamos fracos, busquemos auxílio, busquemos ajuda. Nós precisamos uns dos outros. O povo de Deus precisa do povo de Deus. Nós precisamos uns dos outros. E nós devemos viver uns para os outros. Por quê? Porque ninguém é forte o suficiente. Ninguém é maior que ninguém. Todos, queridos, estamos sujeitos ao fracasso, a falhar, a pecar, a desanimar, a enfraquecer. Por isso nós precisamos uns dos outros. Por isso nós precisamos da igreja local. Por isso precisamos dos irmãos. Precisamos ser encorajados, edificados, consolados, exortados, fortalecidos. E só assim nós poderemos avançar com esse senso de humildade, com esse senso de quebrantamento, com esse senso de constrangimento. Avance ou avancemos e seguimos firmes nessa fé. Peçamos ajuda ao Espírito Santo. Clamemos pela graça de Deus, que é simplesmente suficiente. E busquemos a santificação, porque tudo isto se resume nisto. A santificação é o único caminho que nos permitirá permanecer avançando e chegar até ao final dessa caminhada. Eu termino dizendo o seguinte, preste bastante atenção. O salvo, ele não é aquele que começa bem, mas é sim aquele que um dia começou essa caminhada e que vai continuar nessa caminhada e que um dia chegará no final dessa mesma caminhada. Pensemos nisso. Refletamos sobre isso neste dia. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Em nome de Jesus.